Olá pessoal, eu sou Denise Cavalcante, coordeno os trabalhos da Casa Espírita William Crux, localizada no bairro do Prado, aqui em Maceió. Há 85 anos, realizamos trabalhos com a comunidade, com idosos, gestantes, crianças. Nós realizamos também palestras públicas doutrinárias, cursos, atividades como seminários, atendimento fraterno, atendimento psicológico e terapia comunitária. Participamos da Nota Fiscal Cidadã desde o início e estamos realizando um sonho, que é a construção de um galpão onde ampliará as nossas atividades sociais. Por isso pedimos, se cadastre na Nota Fiscal Cidadã, coloque o CPF na nota, escolha uma instituição assim como a nossa. Além de praticar solidariedade, você vai estar concorrendo a prêmios em dobro. Olá turma, como estão vocês? Mais uma vez estamos aqui, tendo essa grata satisfação de podermos debater, estudar, aprender um pouco sobre o Espiritismo e graças também a essa ferramenta maravilhosa que nos é ofertada aí pela Rádio Brasil Espírita em conjunto com o Centro Espírita William Crux, as pessoas da Denise, sua dirigente, do William Crux, e o Márcio Eduardo, que coordena os trabalhos da Rádio Brasil Espírita. Felizes estamos por mais uma oportunidade de podermos estudar um pouco, de podermos conversar, refletir sobre algumas mensagens espíritas, de podermos aqui ter acesso, dar acesso, sentir na emoção do encontro, mesmo que pela interatividade, já que estamos passando por um momento aqui, como a gente sempre tenha observado, de pandemia no mundo, fazendo nossas tarefas mais de casa, e esse processo aqui de reencontro pela interatividade, pela internet, é fundamental para que a gente possa dar seguimento às nossas ideias, aos nossos pensamentos, às nossas buscas, por querer ser melhor, por querer aprender um pouco mais, por querer também ensinar um pouco mais, por querer ser aquele espírito que está em busca de algo, que está tentando alcançar algo melhor para si. Então, graças a essa ferramenta que hoje se tornou indispensável, a internet, nas relações humanas, no encontro do ser consigo mesmo e dele com a informação, nós estamos aqui e vamos aproveitar bastante esse espaço de tempo que está nos sendo conferido. Então que todos sejam muito bem-vindos, que a luz de Jesus possa iluminar cada um, inspirar nossos pensamentos, nossas ideias, nossos interesses em sermos melhores. E com um tema que nós vamos hoje aqui refletir sobre o universo e nós. Não temos a pretensão nenhuma aqui de querermos estudar o universo, seria muito preciosismo nosso, porque é um instrumento ainda, eu diria, onde nós, seres que Deus nos forneceu, seres vivemos, um instrumento grandioso de albergar vidas, onde nós ainda estamos rastejando em uma de suas casas, em uma de suas moradas, e a partir do momento que nós formos nos credenciando, aprendendo, vivendo nesta morada, nós teremos condições de aprender mais sobre esse grandioso instrumento de vida que é o universo, essa grandiosa casa de vidas, e aí nós não temos essa pretensão, a pretensão de devassar o universo, mas sim de poder fazer aqui de forma metafórica, um tanto quanto, uma união entre ele e nós, entre o universo exterior e o universo particular de cada um, para que a gente assim possa sentir qual o nosso papel, qual a nossa fundamental importância dentre tantas coisas, já que muitos de nós costumamos dizer que vivemos nessa rede, é uma rede de vida, onde o que você sente, esse sentimento, essa sensação, ela perpassa as camadas dimensionais e se esvai ao universo ou multiverso, já que vivemos em um universo multidimensional também. Então é muita coisa, é muita informação, é muita coisa que podemos subtrair deste tema, um tema simples, que tem a única pretensão de fazer com que a gente medite acerca da nossa fundamental importância. Então que a gente possa andar um pouco
nesse caminho, nesse breve espaço de tempo, para que a gente aqui possa tentar subtrair o máximo de conteúdo iluminativo que a gente pretende para as nossas acanhadas também informações que já detemos. Assim, a gente pode e deve melhorar um pouco mais nossa perspectiva acerca da vida. Então, meus irmãos e irmãs, nós já sabemos que somos seres pluricelulares. Temos bilhões, trilhões de células em nossa intimidade, cerca de 10 trilhões de células em nossa intimidade. E essa condição que a ciência hoje nos fornece de entendimento nos faz perceber também essa particularidade entre os trilhões de células que detemos em nossa intimidade e, observando um olhar bem simples, apenas um olhar direcionado ao firmamento, nós percebemos ali também bilhões, trilhões de estrelas. São coisas aparentemente divergentes, mas que, segundo a doutrina espírita, partiram de um único ponto, que se chama Deus. Deus nos fez muito parecidos, suas moradas e a nossa morada particular, a morada do Espírito, que é o corpo. Quando a gente observa o firmamento, a exemplo, lembramos até uma mensagem do grande astrofísico Carl Sagan, quando diz que existem mais estrelas no espaço, no universo, do que grãos de areia na Terra. Percebemos a grandiosidade desse universo, ou desse multiverso, como queiramos também dizer, devido aos espaços multidimensionais. E quando observamos pela luz da ciência a nossa intimidade, percebemos os trilhões de células vivas em nossa intimidade. Então, há uma complexidade de coisas que a gente ainda tem muito que devassar. Por isso que não temos a pretensão de querermos aqui pelo microcosmos ou pelo macrocosmos de forma mais profunda, mas sim tentarmos compreender que papel a gente pode assim desempenhar nessa rede, nessa cadeia de união, onde as emoções, onde as sensações, onde o amor, ele está presente em tudo. Já que nós somos seres que hoje, graças à doutrina espírita, nós podemos dizer que somos seres pluris, além de sermos pluricelulares, mas pluriespiritualmente falando, pluritranscendentalmente falando, vivemos diversas existências, temos a comunicabilidade com o mundo espiritual, compreendemos hoje um pouquinho mais sobre as possibilidades inumeráveis que existem nesse universo de vida em abundância. A gente pode sim e deve, como a gente falou, ter hoje um pouco mais de preciosismo nas nossas observações, mas cuidado na forma como nós vamos abordar determinados temas. Ora, antes de sermos espíritos, a gente costumava sempre questionar o porquê das coisas, e hoje a gente já tem um pouquinho mais de liberdade para poder teorizar, para poder compreender como é que funcionam essas coisas. Só que nós temos muitas barreiras a vencermos, e é por isso que a reencarnação, graças à reencarnação, ela nos possibilita esse processo de desdensificação, de maturação, de leveza em nossos pensamentos, a partir do momento que nós vamos adentrando esse universo de informações e albergando suas informações em nossa intimidade e criando juízos de valores. Nós vamos começando a ter condições de afirmar com mais certeza. Vamos desdensificando a nossa frequência, a nossa intimidade. Vamos nos tornando espíritos mais leves da carga emocional milenar que a gente atraiu pelos nossos interesses, pelas nossas buscas, pelas invariáveis possibilidades aventadas e muitas delas não conclusivas ou concluídas. E hoje, que somos o somatório de diversas reencarnações, hoje temos a oportunidade de dizermos que somos uma personalidade muito melhor do que a de ontem, as anteriores, as predecessoras a essa. Nós temos mais segurança didática interior, temos mais firmeza em nossas abordagens. O Espiritismo, ele é essa fonte maravilhosa
de luzes e que nos liga à fonte maior, que é Deus. Não seria diferente. Ela, no seu tríplice aspecto, tem lá o conteúdo moral, a religiosidade, que nos faz ligação com o divino, que nos faz ligação com a força maior. Quando a gente observa o espaço, por exemplo, a gente observa sua multicor, suas multicores, suas multiexpressões da luz. E vemos que dali existe não o acaso, porque o acaso, segundo a doutrina dos Espíritos e conforme as observações de Kardec e as nossas hoje, por termos um juízo de valor assinado também pela sua pena, o acaso não existe. A gente não pode hoje dizer que existe acaso quando existem mecanismos inteligentes em atuação. Então existem mecanismos inteligentes atuando, obviamente, porque se existem coisas no universo que pelo intelecto hoje do homem, que ainda devido à sua limitação, compreende que aquilo ali foi criado por algo muito mais inteligente do que se supõe hoje nós nos supomos, então não existe acaso. Então o acaso ele é inexistente. Perfeitamente Kardec, muito feliz em dizer isso para nós. Então quando ele aconselha que observemos tudo à luz do fato da lógica, o fato, se tiver lógica para nós no nosso sistema de entendimento, ele se tornou lógico, então aquilo é digno de apreciação e possivelmente mais tarde será nossa crença, um ponto de crença para nós. Então observemos tudo. Disse Paulo de Tarso que observemos tudo e retenhamos o que for bom. Então que a gente possa observar tudo. Guimarães Rosa disse, olha, eu posso não saber de tudo, esse grande poeta, mas eu desconfio de muita coisa, disse ele. Então a gente pode também desconfiar de muita coisa. Só que, como falávamos, temos barreiras emocionais, barreiras que dificultam também a nossa compreensão, que são nada mais nada menos que os nossos condicionamentos evolutivos. Ao longo de milênios a gente passou várias existências nos condicionando a determinadas formas de entender as coisas, de agir e de pensar. Então, em uma existência só, muitas vezes, a gente não consegue se desvencilhar de tudo isso. Muito embora a gente perceba que pela literatura espírita, a gente tem tudo ao nosso acesso. Tudo hoje ao nosso acesso de acordo com a nossa condição. Uma das leis que invariavelmente a espiritualidade nos recomenda a apreciação quando vamos reencarnar, e se tivermos hoje, pelo Espiritismo, a compreensão, mesmo que pálida, sobre a mesma, a gente vai intuitivamente sentir a sua atuação em nossas ações, é a lei de causalidade ou lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, uma lei recomendada ao nosso estudo, porque é uma lei que é preconizada pela doutrina dos Espíritos, que explica as contingências da vida humana. Essa lei de causa e efeito, ela vai andar conosco em todos os momentos, em todos os nossos dias. A gente só tem que parar um pouco e pensar. Se nós quisermos compreender um pouco sobre a justiça divina, a gente não pode esquecer de observar a causa e efeito atuando pela justiça divina. Quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos na questão 465, por que os Espíritos inferiores nos induzem ao mal? Aí eles respondem, para vos fazer sofrer tais quais eles. Há um elemento dentro dessa resposta que é a causa e efeito. Se há um sofrimento causado por eles mesmos, eles não querendo sofrer sozinhos, eles muitas vezes, sejam eles encarnados ou desencarnados, se agrupam conosco para que nós possamos também passar pela mesma senda. Hoje a gente, nessa pandemia que a gente vive, a gente está despertando para tantas informações e nessas informações a gente está aprendendo tanto sobre nós mesmos muitas vezes, sobre a reunião com aqueles que muitas vezes estavam distantes, e a gente percebe que as causas e os efeitos anteriores a esse momento que nós estamos passando comumente eram muito restritas só a nós. Mas as causas e efeitos também são amplas, são coletivas. Em certo dia, num grupo de estudos, nós estávamos
batendo um papo sobre esse tema, e um colega perguntou no grupo de estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou uma pessoa que honra meus compromissos, que eu pago minhas contas certinho. O que é que eu tenho a ver com essas oscilações da minha nação, da nação brasileira? Porque se eu ando certo, se eu ando na linha, eu não deveria merecer passar pelas coisas que hoje a gente está vendo o Brasil passar. E aí nós lembramos a questão da causa e efeito não ser unicamente uma lei que ela age individualmente, mas ela age coletivamente. As chagas individuais existem, mas também as chagas coletivas. Sabe lá os compromissos que nós temos com a nossa nação? Os compromissos muitas vezes adquiridos pela colonização ou má colonização. E hoje nós estamos passando por uma chaga coletiva, onde esses efeitos coletivos naturalmente nos atingirão. Quantas vezes a gente pode ir à rua e sofrer de repente ou repentinamente um vendaval e vir chuva e todos que estamos naquela rua ali virmos a nos molhar? Então é o efeito coletivo da mudança de temperatura, da mudança climática, onde todos nós ali vamos ser atingidos. Imaginemos uma ilustração melhor, ao mar estarmos todos numa embarcação. Todos nós vamos sofrer a ondulação, não só quem está na proa ou na popa, todos nós vamos sofrer as ondulações do mar. Então é um efeito coletivo, é uma causa e efeito coletivo. Todos nós teremos que passar por essas sendas, por essas situações comuns. Agora, o egoísmo, como sempre debatemos a respeito dele, essa chaga que surgiu pelo escambo ainda no surgimento das primeiras cidades, quando o intelecto estava começando a desabrochar ainda no primitivismo, frações bem simples do pensar, começamos a escambiar, trocar e reter, e de tanto reter por uma questão unicamente de sobrevivência, como diz lá a questão 702 do Livro dos Espíritos, que é o instinto de conservação da lei natural, nós, retendo, criamos essa chaga, uma chaga que precisa ser vencida. Hoje ela é a maior chaga. Já debatemos até em outros momentos, em outros vídeos. Mas cumpre lembrar que o egoísmo precisa ser vencido, mas para ser vencido ele precisa ser represado. Ele só existe porque existe aquilo que o alimenta. Então, se há algo que alimenta essa grande represa, ele precisa ser represado, para que ele possa ser minorado em nossas ações. E o egoísmo, ele é um grande debatedor com a nossa personalidade. A gente precisa debater muito com ele. A gente precisa conversar muito com ele, trocar muitas figurinhas, porque via de regra muitas vezes é ele quem administra nossas ações. E aí a gente acha sempre que está sofrendo, quando muitas vezes muitos outros estão também sofrendo. A pergunta do nosso colega no grupo de estudo foi uma pergunta muito importante, mas não esqueçamos, não somos só nós, somos milhares, somos bilhões de espíritos encarnados hoje na Terra. Bilhões de espíritos que estão com cada um com seu processo reencarnatório distinto. E todos nós pertencemos a um universo. Um universo hoje que, segundo as vertentes de pensamentos, existem diversas dimensões, e nessas multidimensões, como a ciência mesmo já refuta 4 dimensões, a gente também pode encontrar diversas outras expressões de vida. E isso à luz da doutrina espírita. E se nós podemos encontrar outras expressões de vida, nós percebemos que um influencia o outro. Um espaço dimensional influencia o outro. Então as causas e efeitos provocados nessa dimensão também podem influenciar as dimensões vizinhas. E vice-versa. Então a gente hoje tem essa larga compreensão graças à doutrina dos Espíritos. Essa compreensão hoje que faz com que a gente tenha mais cuidado com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai pensar. E como a gente hoje cuida mais um pouco desse nosso aspecto emocional, a gente pode sim ter também mais cuidados com o aspecto emocional dos semelhantes. Porque o que a gente fala
muitas vezes é projetado e entendido de forma diferente. Como disse o próprio benfeitor Emmanuel, aquilo que a gente fala, quando a gente fala, nós não somos mais donos da palavra. Ela já ganhou um novo entendimento. Mesmo que a conotação com a qual você se referiu ali, ela tenha sido de uma forma, mas o outro vai entender de acordo com suas convicções, com seus entendimentos, com sua forma de interagir ante a vida. Então a gente tem que ter mais cuidados com o que a gente vai falar, com o que a gente vai expressar, com o que a gente vai querer para as nossas emoções, para os nossos atos. Porque tudo que a gente pretende hoje em dia é ser um espírito melhor, é ser uma pessoa melhor. E a gente precisa de referências. Observemos a própria criança. A criança, ela tem no adulto uma referência. O sonho de toda criança é querer alcançar o que o adulto alcança. É o sonho de toda criança. Querer ter acesso ao que o adulto tem. Então nós ainda somos seres muito pequenos, nessa ilustração bem simples. E a gente sonha em alçar voos, em ter acesso a coisas que a gente ainda não tem. Quando a gente olha o firmamento, a gente percebe isso. Mas nós vivemos muito ainda na sombra dessas emoções do próprio egoísmo. Certa feita estávamos num sítio e um conhecido nosso, após faltar energia, ele filosofou. E a gente, quando faltou energia, ele disse: olha como o céu está bonito. E nós todos ficamos a admirar o céu. E ele falou uma frase inesquecível: pois é, nós só costumamos olhar para o céu quando estamos no escuro. Geralmente, essa frase ela é aplicada de várias formas. Quando nós estamos na pior, a gente busca Deus. Quando nós estamos nas trevas, a gente busca a luz. Quando nós estamos carentes, a gente vai à busca de outro. Por isso que as privações hoje, no nosso mundo, na nossa era da prova e expiação, ela é tão importante, a privação. Porque é ela que vai nos educar, é ela que vai fazer com que nós valorizemos quando tínhamos. Aquele que amou muito antes, ele hoje anseia amor. Anseia por amor, porque ele amou muito. Mas aquele que não valorizou o amor no passado, ele hoje sofre por amor. Então são coisas nas intrincadas formas de processos reencarnatórios que todas elas tendem para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Não seria diferente a gente hoje conquistar algo em nossa vida e se essa conquista ela não for bem valorizada, ela não for bem cuidada, mais tarde a gente sentir falta por não ter tido aquele cuidado, porque ela pode ser fundamental mais para frente. É como você hoje ter ao seu lado uma pessoa que pode te ajudar bastante na sua vida e você não valorizar. E quando perder, você sentir muita falta dela. Então esses mecanismos de sofrimento muitas vezes são imprescindíveis para o nosso amadurecimento. Só que disse o filósofo Sêneca que o homem sofre muito mais antecipadamente porque sofre antes do necessário. A gente, segundo ele, nessa visão fatalista, todos nós vamos sofrer, mas a gente sofre muito mais por antecipação do que sofreríamos no período correto. E o próprio Leon Denis diz que todos nós sofremos nesse mundo de provas e expiações. É um mundo onde nós estamos vivendo a par de emoções ainda egocêntricas, como falamos por aí em nossos debates, nossos estudos, em nossos encontros. E isso dificulta o encontro da criatura consigo mesmo, porque ele acha que aquela percepção, que a visão externa é uma percepção egocêntrica, é a melhor para ela. E ela só vai valorizar, só vai perceber na verdade que estava equivocada quando a vida se reconfigurar em sua plenitude para ele. E isso
Não é do dia para a noite, muitas vezes leva 2, 3 existências ou mais. Disse o próprio Chico Xavier que, além de todos os processos dos quais nós temos que viver, a gente ainda complica muito mais. Um ato impensado em uma existência pode provocar reparação em 2 ou 3 ou mais reencarnações futuras. Um ato impensado, um simples ato impensado. Mas temos hoje ao nosso acesso, graças à doutrina dos Espíritos, informações preciosíssimas que podem fazer com que a nossa maturidade espiritual ela chegue mais rapidamente. Observemos como a gente observava as coisas, olhávamos as coisas antes de forma tão alheio a respostas. Como era difícil de entender certas coisas. A partir do momento que a doutrina dos Espíritos veio ao nosso encontro, e nós ao encontro dela, as coisas começaram a se tornar mais translúcidas. Houve um melhor entendimento acerca da vida, acerca das coisas, acerca dos valores, acerca de tudo que a gente precisa. É aquela reestruturação que a gente precisa fazer em nossos caminhos. O universo, ele está aí para nós, para quando essa estação de estudos aqui, ela não mais nos servir, porque nós já esgotamos o seu conteúdo de amadurecimento, de crescimento, de entendimento, a gente ir ao encontro dessas outras instituições de ensino. Mas antes de mais nada existe um universo particular, como disse um próprio filósofo da espiritualidade. Não existe continente imaginariamente tão longínquo do homem quanto o seu próprio mundo interior. O nosso mundo é pouco devassado, a nossa intimidade é pouco devassada. A gente mal se entende. Quando a gente tinha, a gente não gostava de ter, muitas vezes, certas coisas. Quando a gente não tinha, a gente queria ter de novo. São esses conflitos existenciais. Quando está chovendo, a gente acha ruim. Mas quando está um sol escaldante, a gente também acha ruim. Muitos de nós somos assim. Não todos. Mas muitos de nós achamos ruim a companhia de determinadas pessoas. Mas quando não a temos, achamos pior ainda. Então, essas prisões que a gente muitas vezes se entrega, que são desequilíbrios emocionais que passamos, são nossas. Mas elas vão andar conosco, para onde a gente for. Para onde nós formos, nós vamos andar com essas prisões. Não tem como a gente não levá-las, se a gente ainda precisa dessas prisões. Mas podemos começar a se desencilhar delas. Começar a olhar a vida num olhar mais holístico, um olhar mais pluri, mais cuidadoso. Colocar mais os sentimentos na pauta dessas ações. Ora, milênios que vivemos aqui na Terra, cerca de 110 bilhões de anos, conforme André Luiz nos diz, que nós lidamos com o pensamento contínuo. Há cerca de 110 mil anos, na verdade, que nós lidamos com o pensamento contínuo. Que nós despertamos para a razão. Quando lá no Pitecampo dos Erectos, o homem ele começou a raciocinar continuamente. Após seus experimentos nas outras fases da transição humanoide, para depois desaguar nos sapiens sapiens, que somos nós. Então são 110 mil anos, cerca de 110 mil anos que a gente lida com a razão, que a gente tem senso de justiça, que a gente tem aprendido a distinguir o certo do errado. Só que muitas vezes a gente tomando o errado como sendo certo, a gente retardou essa emancipação moral. Como a gente falou no encontro passado. Então esse despertar da nossa consciência hoje, com o conteúdo que nos é ofertado pela doutrina dos Espíritos, ele nos faculta, sobremaneira, a condição de apreciarmos a vida num olhar melhor. O próprio Carl Sagan, esse grande astrofísico que a gente citou mais cedo, ele disse que a ciência ela não é só compatível com a espiritualidade. A ciência ela é uma profunda ferramenta de espiritualidade, ou uma profunda fonte de espiritualidade. A ciência
ela é indispensável para o nosso desenvolvimento moral. Einstein disse que a religião sem ciência, ela é fanática. E a ciência sem religião é paralítica. Então uma precisa da outra. A gente precisa hoje se embasar, ou se apegar, se segurar, na verdade, em dados científicos, em contraponto com as informações religiosas, para que a gente possa formar essa fé raciocinada que recomenda o codificador. Nessa pandemia a gente está vendo a ciência aí nos ensinando como lidar com ela. Mas em um outro lado, em um outro aspecto, vemos também as pessoas com sua fé, acreditando que vamos vencer tudo isso. Então há a ciência e há o cunho também moral que a religiosidade nos fornece, a fé, a inspiração superior. É o universo agindo a todo instante, a todo momento. A internet nos foi ofertada para aproximarmos os seres uns dos outros e estes da informação. Mas muitas vezes a gente pega esse universo interativo que existe aí e só usa de forma egocêntrica. Por isso que o egoísmo é uma barreira tão difícil de ser vencida, porque ele sempre está administrando nossas emoções, nossos sentimentos, nossas ações. Então a gente desvirtua muitas vezes essas ferramentas que nos servem de aprimoramento moral. Na questão 38 do Livro dos Espíritos, na questão 36, na verdade, do Livro dos Espíritos, para a gente perceber como a ciência ela é importante no entendimento hoje acerca do universo, da vida. A gente vê lá, na questão 36, Allan Kardec perguntando se o vazio absoluto ele existe no espaço universal, e os Espíritos respondem que o vazio absoluto não existe. Onde achamos ou compreendemos ser vazio é composto por matéria que nos escapa aos sentidos e aos instrumentos. E aí a ciência hoje diz que o universo é composto de cerca de 23% da densidade de energia que eles chamam de matéria escura. 23% do universo. Então a gente vê nesse dado científico e no ensinamento dos Espíritos a Allan Kardec e a nós, que a doutrina espírita na sua vanguarda já falava sobre essas questões, e hoje a ciência começa a refutar, percebendo que existe matéria na composição de energia, densidade de energia, que é o que ele percebe, o que eles percebem hoje, observando o espaço. Cerca de 23% é composto de energia, naquilo que ele, no enquadramento que ele consegue observar. Então essa energia é matéria, então existe matéria, muito mais matéria no universo do que se supunha anteriormente. Então existe para nós espíritas muitas outras possibilidades no universo. E nós ainda estamos muito acanhados em nosso entendimento acerca dos problemas que passamos uns com os outros. O próprio Carl Sagan também diz que quando a gente tiver um problema, observe o universo e veja os trilhões de possibilidades que existem lá fora. Não pormenorizando nossos problemas particulares, mas mostrando que nós somos muito pequenininhos ainda, mas somos fundamentais, somos importantíssimos na universalidade das coisas, na universalidade do amor. O amor, ele é indispensável para que a gente possa equilibrar as forças, as fontes, manter aquela energia vibrátil que a gente tanto fala no trato com os irmãos, com os semelhantes, com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho. Diversas coisas a gente tem percebido hoje em nossos dias de isolamentos. As necessidades de estarmos próximos uns dos outros, porque é a carência que nos afeta. A necessidade de estarmos próximos do nosso ambiente de trabalho, a necessidade de estarmos próximos daquilo que a gente gosta de fazer, os esportes, as diversões, os amigos, os encontros, as confraternizações, as nossas casas espíritas.
para nós espíritas, os templos religiosos dos nossos colegas, irmãos em religião. Então nós todos estamos sentindo essa necessidade, mas a gente pode sim se ligar a tudo isso, não só pelas vias da interatividade, mas pelo pensamento. O pensamento nos leva aonde quisermos ir. Disse o próprio André Luiz, o Espírito sopra onde quer. Pensou, se projeta lá. Então nós temos isso hoje ao nosso alcance como informação. Está com saudade de algo? Pense, medite. Eleve seu pensamento a algo grandioso, algo bom para si. Você vai estar pegando o seu universo particular, aquele universo de trilhões de células, cerca de trilhões de células vivas, e estará se ligando a trilhões de estrelas, a trilhões de possibilidades, que todas elas vão te dar resposta. Quando tu chama, Deus, Ele está ali com você, sempre. Ele é o nosso Pai. Todos os nossos pais, quando a gente chama, eles, no mínimo que eles vão dizer, pode dizer, filho, estão sempre ao nosso acesso. As salvas exceções dos pais mais negligentes, porque somos espíritos em evolução, estamos em construção e negligenciamos muito ainda também. Então, até nisso, a gente tem o consolo de que muitas vezes a gente tem a ausência daquele que a gente gostaria que estivesse ao nosso lado, mas aparecem outros que nos vão amar indistintamente, que vão ser para nós pais e mães, que vão nos dar o conforto de que a gente precisava, pelo menos pela palavra, que nos vão dar a chance de podermos um dia dizer obrigado por tudo que fizeste comigo, por todo o bem que pudeste trazer para mim. Então, essas coisas mostram para nós, essas situações, essas experiências, esses aproveitamentos mostram para nós a grandiosidade do Pai. É aí que a gente começa a observar a justiça divina com mais acuidade, com mais equilíbrio, com mais satisfação, com mais sabedoria, com mais fé, com mais lucidez, com mais certeza de que podemos vencer. Porque se você não levar a sério o universo, por exemplo, o universo também não vai te levar a sério. Então você precisa levar a sério tudo o que acontece com você. Tudo o que acontece conosco é o estritamente necessário para o nosso amadurecimento. Não sou eu que falo isso. É o próprio Kardec. Quando ele fala em causa e efeito. Isso é uma dedução. Porque se aquele efeito aconteceu daquele jeito, é porque a causa foi provocada dessa forma, ou daquela forma. Ah, mas eu não tinha que passar por isso, como falou o colega no estudo. Mas existem os efeitos coletivos. Tipo, você sai de casa, pode sofrer algum revés a sua saída de casa. São os efeitos de você ter ido para a rua. Então, nada mais, nada menos é importante que você e eu façamos o seguinte. Ao sair de casa, vamos nos ligar ao universo, a Deus, fazer uma prece, pedir proteção. Se a gente sai à rua no mundo de provas e expiações, onde os efeitos coletivos estão na cota das necessidades de todos, a gente pode sofrer também algum efeito da coletividade, da ação equivocada de uma coletividade, de uma determinada pessoa e tal. Então, faz uma prece, se protege intimamente, sai bem e voltarás bem. Não tem receita de bolo melhor do que você conversar com Deus e pedir a Ele que sempre esteja conosco. Porque a gente costuma pedir muito, né? Então a gente pede, mas tudo é analisado conforme as nossas necessidades, conforme os mentores de André Luiz. Às vezes a gente pede e até nos é concedido, mas para testar também a nossa condição de relevância com aquilo que a gente pediu. Será que aquilo era importante para você? Então vai ser dado para você valorizar ou você avaliar. Então muitas vezes acontece assim também. Nós estamos interligados com o universo, com as forças do alto, com as forças do bem. O bem
essa força vibrátil que faz com que todos nós passemos pela existência corpórea com mais sabedoria. Quando Jesus disse a felicidade não é desse mundo, muito embora ela seja procurada todos os dias por nós, uma felicidade mais materialista, mas é porque a felicidade não é do mundo material, realmente. Aqui nós vamos ter expressões ou momentos felizes, mas ela continuamente não é. A felicidade não sendo do mundo material, naturalmente ela é do mundo espiritual, é do espírito. Mas você, para ser feliz, não precisa desencarnar. Porque se fosse assim, aqueles homens que seguem o Alcorão e ceifam a própria vida, estariam com a razão buscando lá suas 72 virgens, né? Da forma como eles desencarnam, sem crítica nenhuma à interpretação do Alcorão. Obviamente, que todos nós interpretamos as lições sagradas à nossa ótica, à nossa forma. Mas não precisamos desencarnar para sermos felizes. A gente precisa sim viver o espírito na matéria. É viver o amor, o bem na matéria. O espírito é o bem. O espírito ele é um dos elementos do universo, criados por Deus, para todos crescerem. Então o espírito, ele é uma das essências divinas. E sendo uma essência divina, é o bem. Viver o espírito na matéria é viver o bem. É praticar o bem, as boas obras. Se não vai praticar materialmente, pratique espiritualmente. Pratique mentalmente, na verdade. Dedique-se mentalmente a algo bom, a algo positivo. Faça alguma coisa de positivo na tua vida. Porque as pessoas que enxergam o negativo, eles sempre vão ver alguma coisa de errado. Em tudo. Mas, quando a gente muda a ótica, as coisas começam também, parece que, a funcionar. Se a gente não der à vida o bem, a gente não pode esperar que a vida nos traga só o bem. A gente vai receber da vida da forma como a gente deu, causa e efeito. E também podemos colocar a prima irmã lei da causa e efeito, que é ação e reação. Mas tudo vai acontecer de acordo com as nossas necessidades. A gente sempre vai ter uma condição de amadurecer de acordo com a nossa forma de entender. Ninguém pode querer dar um salto maior quando suas pernas ainda estão muito limitadas, como naquela visão da criança. O sonho de toda criança é querer alcançar o que o adulto alcança. Então a gente precisa ir para e passo, a natureza não vai dar salto nenhum. Dessa forma a gente começa a sentir-se como um cidadão desse universo. Quando as coisas começam a funcionar, porque eu caminhei naquele caminho. Como é chato a gente pegar uma rota errada. Como é chato vocês e eu pegarmos um caminho errado, lá na frente tem uma placa dizendo, ó, tu pegou o caminho errado, tem que voltar tudo. Muitas vezes uma existência corpórea inteirinha foi uma rota errada. Já no finalzinho a gente vê a placa dizendo, ó, tu pegou a rota errada. Aí a gente não tem mais como voltar. Tem que vir numa próxima existência para corrigir. É o que via de regra aconteceu nessa ilustração simples com todos nós em muitas e muitas existências. E hoje a gente está tendo a condição de ir olhando o GPS nessa rota. E o GPS para nós é a doutrina dos espíritos, como para muitos outros são suas religiosidades, suas religiões, seus ritos religiosos, suas doutrinas. Nós temos o GPS para nos conduzir melhor na nossa rota, para que a gente possa sentir a presença do universo, como cidadãos universais que somos, em nossos dias e dias. É sentir que existe uma força muito maior em nós, que nos acaricia nas horas difíceis e nos impulsiona nas horas decisivas, para que a gente possa crescer. A vontade é a maior potência da alma. Os espíritos responderam a Allan Kardec na seguinte questão, 38. Como Deus criou o universo? Aí os espíritos responderam, pela ação da sua vontade. E eles fazem uma referência à Gênese, nessa mesma resposta. E Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então a vontade é a maior potência da alma. Se vocês querem o eu, a gente vai em busca. Ah, mas eu estou com preguiça. Então a tua vontade agora está sendo superada pela tua preguiça, pela inanição.
A preguiça é a morte que está disfarçada ali para enganar os seus afins. A morte das emoções, a morte da ação, nessa metáfora. Então a gente precisa se libertar da inanição, da estagnação, da inércia. Se achamos que vamos criar atritos, é melhor criar atritos e fricções do que não tentar. Mas criar sempre com cuidados. Se você vai apertar um parafuso, e aquele parafuso ele é muito mais largo do que a extremidade do orifício pelo qual ele vai passar, você vai com cuidados para ver se ele cabe. Você não vai logo abruptamente. Você usa o cuidado. Então é importante a gente se lançar no mundo, mas com cuidados. E os cuidados são a prece. A prece que nos blinda, nos protege, nos inspira a agirmos. Estamos numa era de muita informação, mas a nossa era agora é uma era de libertação. Porque essa informação, ela tende a nos libertar. É como a verdade. A verdade que hoje nós temos, como disse Allan Kardec, ela tem que nos libertar das falsas verdades. As falsas verdades que a gente tinha antes como sendo nossa verdade. Então hoje a gente precisa se libertar das falsas verdades. Das fake news milenares que a gente carrega em nossa intimidade, pela má administração que permitimos ao nosso ego, administrado pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas vaidades. Então hoje a gente tem tudo isso como sendo base para criarmos novas diretrizes. O universo em nós é uma união de forças, uma união de inspirações. É você estar junto com as forças do bem. De certo que muitas vezes a gente vai sentir aquela força de vontade de queremos fazer alguma coisa de errado, dita errado, de acordo com o nosso contexto cultural. Mas se vocês e eu estamos em sintonia com a fonte de tudo, que é Deus, buscando sempre o divino em nossas ações, a gente vai dizer de si para consigo, não, já fui por esse caminho, não preciso mais caminhar aí. Eu não preciso mais fazer essas coisas. Eu não tenho mais necessidade de viver isso. Porque cada dia que eu vivo é uma nova experiência de crescimento espiritual. O Evangelho desperta em nós, no tempo e no espaço, por exemplo, a nossa condição de percebermos o amor. O amor está em tudo naquela literatura. Está em tudo. O amor é a condição suprema de nós crescermos. Vejamos a lição que está lá no Evangelho, a lei de amor, no seu capítulo 11. No princípio só instintos possuíamos, ou seja, éramos administrados por nossos instintos. Mais avançados e corrompidos sensações. Estamos nessa era, a era do avanço. Então nós estamos mais avançados e corrompidos também, corrupção moral. Então nós estamos na era da sensação. E mais depurados o amor. Então a gente vai sair da era da sensação e vamos para a era do amor. Quando a gente aproveitar essa era e começarmos a nos depurar. Porque tudo é sensação, como diz Leon Denis. Leon Denis diz que a dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação. Está no livro O Problema do Ser e Destino da Dor também, um livro belíssimo. Como a gente citou num vídeo anterior. A dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação. Então a gente precisa perceber que ora a gente está na dor, ora a gente está no prazer e vice-versa. É a era da sensação. Mas a gente tem que migrar para a era do amor. Mais avançados e corrompidos sensações, mais depurados o amor. Está lá nesse capítulo 11, a lei do amor. Item 8, a lei de amor, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente, quando compreende que o amor limpa a nossa intimidade, a gente sempre vai seguir por ele. Quando alguém falar uma palavra injuriosa, a gente procura ceder o amor e perdoa. Eu sei que é difícil, dá vontade de revidar. Muitas vezes a gente tem até munição de sobra para isso. Mas aí a gente guarda
as cartucheiras bem guardadas. Em outros tantos, a gente tem vontade de praticar algo quando a gente é ofendido, algo muito mais extremo. Quando ferem alguém nosso, ferem profundamente a nossa intimidade também. E a gente, pelos instintos de conservação, pelo orgulho e vaidades que administraram nossas existências no pretérito até hoje, a gente tem vontade de revidar. Mas aí a gente pensa no amor. Se eu amar mais, eu posso ser melhor. Eu posso compreender que aquele que fez aquilo ali, ele só tinha aquilo para fazer, só tinha aquilo para dar. E eu tenho muito mais, porque eu aprendi. Então, lições assim nos ensinou Jesus. Teve mais situações dolorosas. Alguém teve mais situações dolorosas do que o próprio Cristo, sem ter necessidade de passar por nada daquilo, mas se credenciou a passar para poder nos educar ao longo dos milênios? Então, a referência é Ele, porque Ele foi quem mais nos amou. E se Ele nos amou, passando por tudo que passou sem necessidade, que a gente possa tomar esse exemplo e poder hoje ceder ao amor. Porque assim nós vamos sentir a sintonia entre nós e o universo. Assim nós vamos sentir a força que existe no universo aos cuidados conosco, fazendo com que nós, sentindo a presença superior, a gente perceba que precisamos limpar o nosso íntimo para poder adentrar esse reino de Deus, que são as vastíssimas possibilidades de evolução espiritual que estão nos aguardando. Como diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Lá, Jesus fala: bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. É a limpeza de coração, é a limpeza dos detritos amorais que a gente carrega ao longo de milênios, que fazem com que nós percebamos esse reino de glórias, de amor. Tudo isso está ao nosso acesso. Ninguém vai ficar para trás, como disse Jesus, falando, referindo-se às ovelhas de seu rebanho, de seu aprisco. Ninguém se perderá. Todos nós temos os mesmos cuidados de Deus, do Cristo, com cada um. Os mesmos cuidados. Que a gente possa sentir essa presença amorosa do Senhor nessas épocas, principalmente de isolamento social, onde a gente precisa tanto reunir nossas forças, nossas emoções, sentir que esse momento é um momento de meditação importantíssimo para o nosso desenvolvimento moral, e assim a gente poder passar por essa fase com sabedoria, com fé, com disciplina, com lucidez e com amor. E assim a gente bater palmas ao Senhor por ter passado por mais uma prova. E agora é uma prova coletiva, e das boas, que a gente possa superar ela. O universo está em nós, e nós estamos com o universo. Somos cidadãos universais. Bem-vindos todos nós à era do Espírito pelo amor de Deus e do Cristo por nós. Seja feita a vontade de Deus, meus irmãos. Muita paz, mais uma vez. Muito obrigado a todos que fazem essa rádio maravilhosa, na pessoa do Márcio, que nos possibilita esse reencontro, esse bate-papo tão gostoso aqui, de estarmos interagindo uns com os outros. E também a todos que fazem a instituição William Crookes, que nos acolhem, a pessoa da Denise e de todos os outros que lá fazem. Muita paz a todos. Em breve estaremos juntos nos abraçando presencialmente. Muita paz, muito obrigado, que assim seja.